todo posicionamento em fé gera uma denúncia profética. E eu não estou dizendo daquilo que você fala, eu não estou dizendo daquilo que você berra, eu estou dizendo daquilo que você se torna. O que você está se tornando denuncia o que está desalinhado. E eu vou te dar um exemplo. Se você for se você for onde fica a Torre de Pisa, uma das coisas que mais denuncia a inclinação dela, se você vê algo alinhado próximo a ela. Um prédio alinhado ao lado de um prédio um pouco desalinhado deixa claro que alguma coisa está fora do lugar. Alguém está comigo? Diga amém. É como aquela mulher que derramou um bom perfume aos pés de Jesus. A entrega dela denunciou a falta de entrega deles. Ela derrama um perfume caro aos pés de Jesus e eles questionam o que ela está fazendo e por que ele está deixando. E a Bíblia fala que Jesus, sabendo dos pensamentos deles, se vira para eles e fala: essa mulher está lavando os meus pés com perfume caro, está secando os meus pés com os próprios cabelos, mas desde que eu entrei, vocês não me ofereceram um beijo, vocês não me ungiram, vocês não me deram água. O que Jesus está dizendo é: a entrega dela denunciou a falta de entrega de vocês. Sabe uma das maiores denúncias que aconteceu nos evangelhos? Foi feita por um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não consigo acreditar que numa multidão com milhares de pessoas, só uma criança tinha algo para comer. Mas ele entrou na história porque ele foi o único que estava disposto a entregar. Eu imagino os discípulos passando e falando: alguém tem algo para comer? E algumas mães, até por zelo e proteção, guardando talvez o pouco de pão que levaram para o filho. Alguns que talvez não estavam à base do monjaro, tem um pouco mais de fome. Alguém comigo aqui? Não, eu vou guardar porque daqui a pouco, irmão, você tá louco. Você tem alguma coisa? Falando: eu não. E aí uma criança inocente, o que eles estão perguntando? Quem tem pão e peixe? Eu tenho. Shhh. Imagina, shhh, guarda para você. Não, ele está perguntando quem tem pão e peixe. Eu tenho pão, você tem pão e peixe? Então vem cá. A inocência de uma criança libera o milagre de uma multidão. Alguém está pegando isso aqui? Qual é a denúncia daquele menino? Ele entregou o que ninguém estava disposto a entregar. E porque ele entregou, todo mundo pôde comer. Porque a matéria-prima da tua entrega gera um milagre para quem precisa. Vamos, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Eu profetizo, irmão, 2025 vai ser um ano da provisão. Mas essa provisão vai ser uma resposta à tua entrega. Você vai orar mais, você vai buscá-lo mais, você vai ouvi-lo mais. E a resposta do céu vai ser um transbordo sobre a tua casa. Os teus celeiros, eles serão cheios. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está à procura de homens dispostos a entregar. Mas a minha entrega denuncia a falta de entrega. A tua santidade denuncia a falta de santidade. A Bíblia fala sobre um casal que decidiu entregar tudo, mas na fila, antes da entrega, decidiram reter uma parte. Se eles tivessem se proposto a entregar a metade, não seria imputado juízo sobre eles, porque eles não tomaram aquilo que haviam decidido entregar. Mas por que eles são fulminados? Porque eles entraram numa fila errada. Eles entraram na fila de quem estava entregando tudo. E aí quando você decide reter num lugar em que está todo mundo entregando tudo, você é denunciado. Você está comigo? Por isso que o ambiente que a gente está, as mesas que a gente senta e quem a gente ouve define muito do nosso destino. Se você parar para ouvir quem não se envolve com a igreja local, principalmente na América, alguém vai te fazer colocar preço na tua hora. Irmão, você tá maluco? Eu não posso ser voluntário não. Você viu quanto é que eu estou ganhando aqui? 3 horas servindo, eu deixo de ganhar tanto, por mês é tanto. Não. Não entregue uma parte para quem te entregou tudo. Não faça isso. Não entre nessa fila. Não entre nessa fila. Eu estou aqui de férias, irmão. Pastor André, ele como um gentleman, Fernandes. Se você quiser, se não quiser, fique em paz, irmão. Você está de férias. Eu estava exausto emocionalmente. Esse ano foi desafiador. Esse ano
Foi o ano do maior esticar de Deus da minha vida em todos os aspectos. Foi um ano em que eu sangrei por dentro, sem permitir que me vissem sangrando. Foi um ano em que eu chorei, sem permitir que me vissem chorando. E aí eu vim só para descansar. Eu estou aqui sem receber $1. Eu paguei minha próxima passagem. Mas por que eu estou aqui derramando? Porque essa semente, essa entrega, ela denuncia a falta de entrega. Essa semente, ela vai gerar uma resposta. Eu não posso negar aquele que me entregou tudo. Eu não posso negar um dia de descanso. Irmão, você precisa semear também descanso. Deus, eu poderia descansar hoje à tarde, mas hoje eu vou servir a minha igreja local. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem te dá destino. E aí, fechando esse parênteses, a visão, ela gera uma denúncia. Então os irmãos de José veem José sonhando os sonhos de Deus. Isso denuncia a falta de um sonho de Deus para quem há muito tempo parou de sonhar. A Bíblia fala que depois que José compartilha o sonho que teve, os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Ou seja, o fato dele ser preferido pelo pai, predileto pelo pai, já gerava resistência. Mas quando ele se torna também um sonhador, agora eles passam a odiá-lo. Tem pessoas que não têm problema em te ver tentando, mas eles passam a te perseguir quando te veem sonhando. Porque, irmão, o teu brilho no olhar denuncia os olhos de alguém que há muito tempo não brilham mais. Alguém está pegando isso aqui? Tem gente que nem quer voltar a sonhar. Ele se aquieta só em ver que você desistiu de sonhar. Sabe, a visão é algo tão poderosa que uma das coisas que os inimigos mais fizeram ao longo da história da Bíblia foi tentar impedir uma visão clara dos heróis da fé. A gente vê isso com vários homens. A gente vê isso com Davi, como eu falei ainda há pouco, quando a visão dele vai para o lugar errado. A gente vê isso com Sansão. Sansão deita no colo errado. Ele foi gerado por Deus para ser o libertador de um povo. Ele é filho de uma promessa e uma resposta de Deus para um tempo. Ele, desde o ventre da mãe, não tocou em bebida alcoólica. Ele era separado, mas porque deitou no colo errado. A Bíblia fala que ele foi capturado pelos seus inimigos e a primeira coisa que eles fizeram foi cegá-lo. Arrancam os 2 olhos de Sansão e agora ele se torna um palhaço dos seus inimigos. Por que o inimigo tem tanta preocupação de cegar ou de remover a tua clareza, a tua visão? Porque quando você enxergar o destino que Deus preparou para você, não tem mais batalha, crise, processo, deserto que seja maior do que aquilo que você viu. Irmão, eu te desafio a convencer alguém que viu o seu futuro em Deus a aceitar qualquer coisa abaixo disso. É impossível. Tem coisas lá na igreja que eu tenho clareza. E no início, a gente tem 3 anos que está lá em Lagoinha Alphaville, vivendo um favor de Deus, um milagre absurdo. Mas eu lembro que no início, a gente acabou de chegar, então tinha um time e uma igreja que já fazia parte. E aí quando eu chego, é um modelo diferente de liderança, é um estilo diferente de se mover. Eu lembro que no início, muitas coisas que eu falava, eu tinha que tentar explicar, convencer. Até que em um determinado momento as pessoas começaram a entender: não, olha, quando o pastor viu algo, não adianta tentar convencê-lo, ele sabe que viu. E aí quando aquilo acontece, as pessoas que no princípio rejeitaram, agora assimilam e depois replicam. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Primeira virada de uma igreja em estádio aconteceu alguns dias atrás. Ouve o que eu estou falando. Eu vou voltar para pregar aqui no início de 2026 e eu vou compartilhar em nome de Jesus. Lagoinha Orlando, esse ano foram mais de 14 estádios no Brasil, 20 estádios no Brasil. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Tem igreja que já anunciou virada no estádio para esse ano. Porque são 3 etapas. Na primeira etapa de uma visão, você é questionado, todo mundo questiona o que não entende. A segunda etapa, isso começa a ser assimilado. A terceira etapa, isso começa a ser replicado. É como o iPhone, muitas empresas quebraram porque acharam loucura o que o Steve Jobs estava propondo.
A Nokia e a BlackBerry, eles eram líderes de mercado. Eles olharam para o lançamento do iPhone e falaram: isso é ridículo, ninguém quer um telefone que não tenha teclado analógico. Hoje o único teclado analógico que se vende numa loja é para acessibilidade, porque uma visão clara fala a respeito de algo inédito, e tudo que é inédito primeiro é combatido, depois assimilado e depois é replicado. Irmão, recebe isso aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que nos próximos anos Deus vai dar a alguns brasileiros e empreendedores na América visões de mercado que você não vai replicar o que todo mundo está fazendo, mas você vai empreender aquilo que ninguém fez. Você e a tua casa verão algo inédito em Deus. Vocês se moverão debaixo de uma palavra de Deus, e vocês vão colher os frutos da obediência, porque vocês viram o que Deus mostrou, vocês pediram o que Deus te pediu, vocês entregaram o que Deus te pediu, e aquilo que parecia loucura para alguns, depois de algum tempo vai acontecer. Deus está à procura de homens que querem caminhar debaixo de uma visão clara. Você não vai se mover por aquilo que faz sentido, você vai caminhar debaixo daquilo que Deus falou. Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos nessa manhã: 2025 será o ano da provisão, porque 2025 também será o ano da visão clara. Pai, que não haja nada nos nossos olhos ou em nós que impossibilite de enxergar o que o Senhor está preparando para esse tempo. Pai, nós veremos, caminharemos em fé, romperemos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós.